Eu sou uma mulher que sempre achou bonito menstruar. Os homens vertem sangue por doença, sangria, ou por punhal cravado, rubra urgência a estancar, trancar no escuro emaranhado das artérias. Em nós, o sangue aflora, como fonte, no côncavo do corpo. Olho d'água, escarlate, encharcado cetim, que escorre em fio. Nosso sangue se entrega ao tempo, como chuva ou vento. O sangue masculino tinge as armas e o mar. Empapa o chão dos campos de batalha, respinga nas bandeiras, mancha a história. O nosso vai colhido em brancos panos, escorre sobre as coxas, benze o leito, manso sangrar, sem grito que anuncia a ciranda da fêmea. Eu sou uma mulher que sempre achou bonito menstruar, pois há um sangue que corre para a morte e o nosso que se entrega para a lua. Eu sempre achei que, embora afirmar que a minha escrita é uma escrita de mulher, eu sei que isso põe uma bola de chumbo no pé da gente e leva a gente direto para o chiqueirinho do feminino, para um nível inferior, mas eu sou de alma feminista. Eu tenho um orgulho enorme do meu feminino. Não poderia me posicionar de outra maneira só para favorecer a penetração do meu trabalho. Eu acho que a escrita é feminina porque a primeira ferramenta de um escritor, o primeiro utensílio, é o olhar. E o olhar sobre o mundo tem gênero. A ciência nos diz que o cérebro masculino funciona de uma maneira e o cérebro feminino funciona de outra. A escrita é cerebral, é um produto cerebral. Como não vai ser diferente? Eu vejo o mundo com olhos de mulher e eu tenho uma posição no mundo de mulher, esmagada pelos preconceitos, batalhando, sobrenadando a inferioridade que querem me impor. Mas eu sou uma mulher. A mulher, quando ela fala, ela quer dizer que ela traz no seu ventre a Mãe Terra. A natureza quer falar através das suas linhas, das suas palavras, da sua alma. Ela traz na sua alma essa guerreira, essa mulher ancestral, essa mulher selvagem no sentido puro da palavra. Então, a mulher, ela tem essa necessidade de falar. Por quê? Porque ela traz no ventre, sabe? Mesmo que ela não tenha filhos, ela traz a semente do futuro homem, do futuro cidadão. E a literatura dessa mulher, ela está visível nas entrelinhas, como uma grande necessidade de se expressar nesse mundo altamente masculinizado. Brasil. O que faço com a minha cara de índia? E meus cabelos, e minhas rugas, e minha história, e meus segredos? O que faço com a minha cara de índia? E meus espíritos, e minha força, e meu tupã, e meus círculos? Ah, Brasil, o que faço com a minha cara de índia? Meu sangue, meu sagrado, e meus caboclos, e minha raiz. O que faço com a minha cara de índia? Meu sangue, minha consciência e minha luta e nossos filhos. Brasil, o que faço com a minha cara de índia? Não sou violência ou estupro. Eu sou história, barriga brasileira, ventre que gerou o povo brasileiro. E esse ventre, hoje, está só, da barriga da mãe fecunda, e os cânticos que outrora cantávamos, hoje são gritos de guerra
contra o massacre imundo. Eu acho que a gente se humaniza o tempo todo na relação com o outro, nas nossas dores, no nosso silenciamento, e a literatura é quase como um efeito disso. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembra disso. E cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar existência. Eu acho que a gente tem uma maneira mais própria, mais íntima mesmo, de lidar com as nossas dores, com os nossos desejos, com os nossos silêncios. E quando a mulher escreve, eu acho que ela traz isso para a literatura. A mulher, quando ela chega a fazer o texto literário, ela já se humanizou, sabe? Eu acho que o texto literário, para ela, é aquilo que ela já escreveu anteriormente, já está escrito nela. Aí um dia ela tem a possibilidade de passar isso para o papel, mas já está escrito há muito tempo. É uma mulher que está escrevendo. É a minha sensibilidade que provoca isso. Assim, como o fato de eu ser mulher me coloca em qualquer situação na vida, também me coloca em relação à escrita. E a forma como o sistema me trata por ser mulher também influencia a minha escrita. Eu nem chamaria de influência, eu acho que determina mesmo. Não há a menor dúvida. O tempo inteiro eu sou uma mulher que escreve. Mas o tempo inteiro eu também sou, antes de uma mulher que escreve, uma pessoa que escreve. Para Freud, em termos muito gerais, a libido é masculina. Não significa que a libido esteja absolutamente concentrada num homem e que ela não exista numa mulher. O que ele quer dizer com isso é que toda atividade, força que eu faço em direção ao objeto, esse movimento é masculino. Para Freud, numa contrariedade a isso, ele coloca o feminino. Ele diz que o contrário disso é uma passividade. Homem e mulher não tem nada a ver com essa história. Ambos são sujeitos dotados de uma parte masculina e de uma parte feminina, de uma subjetividade passiva e de uma subjetividade sujeita às suas atividades e ao que ele vai escolher como investimento objetal ao longo da sua vida toda. Há momentos na vida que a gente está um pouco mais feminina e há outros momentos em que a gente está um pouco mais masculina. Então, se a gente afirma a escrita é mais feminina, que é o que eu tenho um pouco vontade de dizer, isso dá muita margem de se entender assim, então as mulheres são mais favorecidas na literatura, elas teriam mais elementos. E eu volto a dizer, isso não tem nada a ver com o corpo biológico. A feminilidade que eu vejo mais presente na escrita é a feminilidade desse silêncio, quando eu me destituo de tudo que eu acho que eu sei, de tudo que eu acho que eu já aprendi, que eu sou contemplada por algumas palavras que têm mais a ver com a escrita e com a literatura, que são essas palavras que podem se tornar um escrito. É passividade nesse sentido, é mais feminilidade nesse sentido, no sentido freudiano. Por outro lado, eu acho que para escrever é preciso uma força. E é preciso se atirar no precipício. Não por escolha, né? Hoje eu estou com vontade de me atirar no precipício. Vou aproveitar que eu não estou fazendo nada e vou me atirar no precipício. Para mim não funciona assim, nunca funcionou. Não é assim que se dá. Mas quando vem alguma coisa que eu sou submetida a essa coisa, que é uma queda, um precipício, eu acho que é preciso uma dose de coragem que é absolutamente ativa. Durante muito tempo na minha vida, eu não quis dar
tratos a bola disso. Eu não quis, eu ouvia e fingia que não tinha escutado esse imperativo. Então, é preciso sim uma decisão, é preciso uma certa não desistência para que alguma coisa se escreva. E, nesse sentido, eu associaria isso a uma atividade, no sentido freudiano do termo. Quando se põe a escrever um romance, uma mulher constata que está querendo incessantemente alterar os valores estabelecidos. Querendo tornar sério, parece insignificante a um homem e banal o que para ele é importante. Por isso, é claro, ela será criticada, porque o crítico do sexo oposto ficará surpreso e intrigado de verdade com uma tentativa de alterar a atual escala de valores. Vendo nisso não só uma diferença de visão, mas também uma visão que é fraca, ou banal, ou sentimental, por não ser igual a dele. Os nossos clichês de feminino e masculino é que o homem é matemático, tem uma visão mais genérica e que a mulher é mais detalhista. Eu acho que isso tudo vai mudar muito, já está mudando, porque a mulher hoje é também uma passante na rua. Ela não fica mais presa ao detalhe do lar, onde você tem um universo muito reduzido e você acaba vendo muitos detalhes, porque você só tem aquilo para ver. Há mulheres na literatura que enlouqueceram olhando uma cortina. Há mulheres na Idade Média que foram presas em torres a pão e água, porque não se casaram com um nobre que o pai determinou. Não é à toa que a gente tem a história da Rapunzel, é real. Agora, quando a mulher consegue trabalhar no mundo todo, viaja para cá, viaja para lá, por que ela seria tão minuciosa? Por que ela seria tão detalhista? Então já é mais uma inclinação de cada um, né? Você pode dizer que um cozinheiro, um grande chefe, ele tem um lado feminino detalhista muito forte. A gente, na verdade, vai chegar à conclusão de que feminino e masculino são clichês da nossa sociedade, que nós encaixamos as pessoas ali e nos chocamos quando ela não preenche aquele papel. Mas não tem nada de fixo nisso. E isso vai caminhando junto com a sociedade. Aquela coisa do livro das noivas, da Júlia Lopes de Almeida, um livro de 1925 que me impressiona vivamente. Uma mulher, quando tem um filho, tem de ficar 2 anos ao lado do berço do filho. Ela não deve sair de casa à noite. Significa que o marido vai sair sozinho. Então, isso é uma coisa... Será que isso é o feminino? Então, a gente pensa no passado, bem no passado, as mulheres e as crianças saíam gritando, urrando pelo mato, pelos desertos, para cercar os animais. Então, eu não sei onde é que está o detalhismo ou a gentileza dessas pessoas da Idade da Pedra. O que cria esse clichê do feminino e que ainda aprisiona algumas mulheres, foi o século XIX. Porque quanto mais a sociedade se especializa, mais você cria a fada do lar. Frágil, intocável, com roupa de renda, roupa rodada, que não pode pegar uma mala, tem de vir um servo ou um escravo carregando aquele embrulho. E isso ficou muito ainda para o século XX. Depois, na guerra, os homens foram para o fronte e as mulheres assumiram os trabalhos. E na Rússia, inclusive, elas dirigiam trator e caminhão. Quando eu era adolescente, a gente achava que isso era uma coisa criminosa contra a mulher. Na verdade, é igualdade de funções, igualdade de direitos e também de deveres. Uma das razões pelas quais as pessoas acham que a escrita da mulher é metafórica, mais sensível, mais nas entrelinhas, é porque, historicamente, as mulheres sempre foram obrigadas a dizer o que elas estavam sentindo, o que elas precisavam, o que elas queriam,
nas entrelinhas, porque os homens não permitiam que elas dissessem diretamente o que elas queriam. Então, elas foram obrigadas a dizer as coisas mais metaforicamente. Mas, à medida que as mulheres vão conquistando espaço para falar o que elas querem, da forma como elas querem, então eu acredito que a literatura feita por mulheres vai ser direta, objetiva, não nas entrelinhas, não metafórica. Então, eu espero que isso se desfaça, que não haja mais essa ideia de que tem uma escrita feminina, mas o que é importante não é que a escrita seja feminina, mas sim que haja sempre mulheres participando de todos os eventos literários, né? Mulheres escrevendo livros, mulheres sendo convidadas para festivais, mulheres participando de prêmios, mulheres editoras, mulheres escritoras, mulheres sendo tão consideradas pelo mercado quanto os homens. Quantos olhos cabem numa mulher? Quantos tratores, grades, tímpanos? Quantos modos, verdades, mentiras, espelhos, fraldas, sábados, elevadores, garagens, enciclopédias, moedas, cus, porradas, diamantes, lábios? Porque foi uma mulher que mordeu a maçã. Onde está a mulher de Lote? Sua memória, sua estátua, sua casa, as vizinhas? Qual mulher é a mãe? A mãe sabe alguma coisa? Porque a mãe carrega o filho na barriga, no colo, no berço, no peito, nas costas, no carro, na bicicleta, no ônibus, na fila, no banco, no trabalho, no parque. O que ela come? A mãe é bonita? Ela é bonita mesmo quando é feia? Todas as mães ficam feias. O que é ser feia? Porque os peitos caem, a barriga fica mole, a bunda aumenta, o rosto enruga, a pele vinca, as estrias esticam, as pernas incham, as pálpebras descem, a cintura engrossa, os dentes amarelecem? Porque uma mãe fica triste? Toda mulher quer ter filhos? A mulher nasceu para isso? Toda mulher quer ser castigada? Mulher gosta mesmo de apanhar? Mas afinal, o que é que quer uma mulher? O que é um útero? E os ovários, as trompas? Porque é difícil para as mulheres pagar para transar. Toda mulher trai? Mulher que trai melhor? As mulheres sabem de fato o que é gozar? Quantos tipos de gozo feminino existem? A mulher tem orgasmos múltiplos? De quem é a culpa do estupro? Pode sair na rua com roupas provocantes? Por que não? Pode me acompanhar? Quanto custa? Entre os índios não existem esses problemas? A tradição resolve muito mais coisas em menos tempo? Somos oprimidas? Oprimimos em resposta à opressão? Maria era virgem? Isso foi um erro de tradução? E Madalena namorou Jesus? Jesus transava? Por que tanto medo de nós? Quer que seja uma menina ou um menino? Onde dormem as meninas que fomos? Coexiste? A Virginia Woolf propõe, né, que a mulher precisa escrever. A mulher precisa mostrar a sua voz para dar conta das várias identidades que a gente quer construir, que a gente precisa construir dessas mulheres. Brancas, negras, classe média, classe baixa. Então, se a gente for pensar em termos de representação social e quais papéis essa mulher tem ocupado na escrita hoje, a gente percebe que sim, que há uma tendência a esse avanço. Está sendo impactante essa transformação? Ainda não, mas a gente percebe que a gente está percorrendo grandes caminhos. E esses caminhos a gente está conseguindo conquistar agora devido às várias lutas dentro dos movimentos feministas, né? Apesar de eu ser feminista, por exemplo, eu não fico procurando formas de falar da minha causa. E acho que não precisa, porque como eu sou uma pessoa profundamente comprometida com o meu tempo e com as suas questões, e cada vez mais a questão da mulher pode ser expressa, porque ela sempre foi um problema, mas só que agora não, desde, sei lá, dos anos 50, começa-se a levar em consideração as questões femininas. Então, é um tema, mas não é um tema, de novo, não é um tema intencional, é um tema porque faz parte de mim, faz parte da minha realidade. A literatura é mais um discurso social, né? Compõe com outros discursos sociais modos de proceder, modos de se comportar, né? São discursos que dizem como devemos viver a nossa vida. Quando lemos um livro, acabamos buscando
nos enxergar ali dentro, né? E o modo como esse livro diz que as mulheres se comportam acabam, sim, né, tendo alguma influência, talvez muito pequena, mas acabam dizendo um pouco de como pensamos que são os modos corretos de se viver a vida em sociedade.